E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é Diogo Didier, passando para mais um vídeo arrasante desse canal maravilhoso, feito com muito carinho para você, tá? Se não é inscrito ainda, já não perde tempo, vai se inscreve aqui embaixo, deixa seu like do amor, curta, compartilha, deixa teu comentário também, pra gente interagir e crescer ainda mais esse canal juntos, tá? E o vídeo de hoje fala sobre título, essa discussão tão polêmica, né? E aí, colocar ou não título na redação? Eu tenho uma opinião que diverge um pouquinho de alguns professores. Eu já ouvi muitos comentários de alunos, de ex-alunos, dizendo que professores, né, alguns professores, alertam que colocar título no Enem é perda de tempo, que você vai encher linguiça e que é desnecessário, que é um trabalho a mais que o aluno tem e tal, enfim, blá, 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 blá. Em parte, tem até uma certa lógica nisso, porque o próprio Enem diz para nós que o título ele é facultativo, ou seja, você vai colocar se você quiser, souber e tiver confiança sobre esse título. Mas, antes de chegar nessa discussão propriamente dita, é bom entender o que se trata, né? Como é que se constrói um título? O que é esse título, na verdade? Antes de tudo, eu preciso entender o seguinte: título se subdivide de que forma? Primeiro, ele tem que ser algo curto, ou seja, ele não pode ocupar a primeira linha inteira da redação. Ele tem que ser centralizado, que é o segundo tópico interessante para ficar em destaque. Ele tem que ser contextualizado, ou seja, tem que ter uma relação clara entre o tema e o texto que será elaborado em seguida. Tem que ser condizente com a discussão. O título também serve de chamamento. Como assim de chamamento? Quando eu estou na rua, por exemplo, lendo um jornal, eu passo por uma banca de revista, eu compro um jornal ou uma revista, não apenas pelas editoras, né, que produzem esse tipo, ou os jornais que elaboram esses materiais, mas sim porque o título me chama a atenção. Então, o título de uma redação, ele é um chamamento, é um convite ao leitor de, opa, essa pessoa, né, fez um título interessante para chamar a minha atenção, então é bacana. Lembrando que ele é a última parte da redação. Você não vai começar seu texto se preocupando sobre título, algo do tipo. Até porque no rascunho a prioridade é você se jogar, tá? E quando eu falo de título também, sabendo desses pormenores estruturais ligados a ele, aí vem aquela dúvida: fazer ou não fazer? Enquanto regra, né, regra geral da parte redacional, qual é a estrutura clássica da redação? Tema, título, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, ele faz parte das 5 partes clássicas da redação. Inclusive, em muitos vestibulares regionais, estaduais, concursos públicos, muitas bancas pelo Brasil afora pedem o título obrigatório. De que forma? Ou vai estar no edital isso claramente, que o texto tem que ser intitulado, ou na própria folha de redação vem uma linha a mais para que o candidato intitule. É indiscutível. Dizer, mas tá, isso é relevante em que sentido? Eu vou fazer título ou não, tá? A gente já sabe que o vestibular nos dá 2 corretores de redação para produzir esse texto. E aí vem aquela pergunta: eu não sei quem são esses corretores, eu não sei se um é mais formal, se o outro é menos formal, qual é a abordagem que eles têm. Então, assim, o ideal é, se você tiver habilidade com o título, se você treinou bastante com seu professor, com sua professora de redação, por que não fazer? Seria um adendo, né? Uma pontuação a mais. Até porque, se você olhar nos manuais de redação, boa parte dos textos que receberam nota 1000 nos últimos anos tem título. É uma preocupação, né? Um cuidado a mais que o candidato tem em elaborar o texto. Agora, se você é do time que não gosta, não sabe, não tem muita habilidade, tem medo de fazer um título e comprometer o texto, que de fato isso pode acontecer, se você elaborar uma redação e colocar um título lá e ele não for condizente com o tema e com o texto, isso pode tirar pontos seus. Então, sim, se você acha que não precisa e vai perder pontos com isso, vai perder tempo talvez, não faça. Até porque, como eu falei, o próprio Enem diz para nós que o título é facultativo. Então aproveita isso para fazer ou não. Eu, inclusive, no ano passado, eu não faço título, eu não fiz título no ano passado, no último Enem. Por quê? Porque eu escrevo muito, para ser honesto. Eu fico com pena de deixar uma linha
paradas para o título e depois iniciar o texto. Até porque o Enem não me obriga a isso, né? A regra geral diz que eu tenho que criar um título, pular a linha 2 e começar na linha 3. Mas o Enem não me obriga a pular linhas. Então, se eu quisesse, eu poderia fazer o título na linha 1 e na linha 2 começar o texto. Mas eu, Diogo Didier, enquanto candidato, eu não faço. Eu prefiro começar da primeira linha com o texto e seguir adiante e aproveitar ao máximo aquele espaço, tá? Mas fica a dica, não se trata de perder tempo ou de encher linguiça. Se for bem elaborado, bem construído, o título é muito válido sim e vai trazer pontos valiosos para a sua redação e contribuições para além do que a gente imagina, tá? Porque ele faz parte da construção, como eu falei, do texto dissertativo argumentativo. Mas, se você não quer fazer, aproveita a chance, já que o Enem diz para nós que ele não é obrigatório, tá? Mas é bom estudar, é bom saber, é bom praticar, porque o vestibular não tem só o Enem, né? Prova de redação não tem só a do Enem. Tem diversas provas com redação por aí em que pode aparecer o título. Então, por que não treinar esse título? Por que não buscar aprender sobre ele para quando vier uma prova com redação com título obrigatório, você tirar de letra, tá? Se quiser depois em outros vídeos, é só me pedir que eu tento explicar aqui formas de construir títulos criativos, ou melhor, me acompanha lá no Instagram, Diogo_Didier, para muitas dicas nos meus stories, e na minha página também no Instagram, Arrasar na Redação, para a gente ficar juntinhos e arrasar muito, tá bom? Espero que tenha gostado e semana que vem tem mais um vídeo arrasante para você. Beijo!